Damos início ao nosso grupo de conexão bíblica, tratando como tema foco os frutos do Espírito. Falamos de várias questões que favorecem a manifestação dos frutos e chamamos de recursos. E chegamos então num deles que é essencial, que é a fé, né? Já tratamos bastante sobre esse recurso, devemos hoje encerrar o assunto, encerrar a nossa explanação sobre isso. É lógico que o tema se estende porque é um valor eterno. Mas hoje vamos começar com a oração, não a nossa oração espontânea, mas uma oração que consta da Bíblia, tá? Na carta aos Efésios, né? No capítulo 1. Né? Nós começamos, Paulo estava orando, e ela tem a ver com a questão da fé, né? Então vale a pena a gente ler e fazer essa oração juntos aqui, né? Você pode até acompanhar aí na tela. Vamos lá. Diante de Deus estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oro ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Nos dê um espírito de sabedoria, que nos revele o conhecimento dele, que ilumine os olhos do nosso coração, para que compreendamos a que esperança fomos chamados. Quão rica é a glória, quão rica e gloriosa é a herança que ele reserva aos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco que abraçamos a fé. É o mesmo poder extraordinário que ele manifestou na pessoa de Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à direita de Deus, nos céus. Bom, olhando para esta oração que nós fizemos juntos, né, ela fala que nós precisamos desse espírito de sabedoria, lembra? Nós estudamos o caminho de sabedoria, para chegar ao conhecimento de Deus, que é o modo como a gente pode firmar a nossa fé. A nossa fé começa como um dom, depois cresce com o conhecimento de Deus, né? E ela nos leva a poder realizar coisas que não são possíveis aos homens, é a nossa transformação, mas é o mesmo poder que operou a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos e que nos faz também sair das trevas da nossa morte espiritual para a vida, reino de luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa foi a nossa oração de hoje e ela está aí diante de Deus para todos os que nos ouvem, que oraram juntos conosco. Vamos dar então andamento ao nosso estudo da fé, né? Bom, nós começamos com a fé como um dom. Esse dom tinha umas condições para se manifestar, que era ouvir a pregação, né? Ele veio por ouvir. Depois foi sendo tratado sobre como a gente ouve, né? Porque essa fé precisa se desenvolver, né? E ela vai crescendo com o conhecimento de Deus, vai crescendo na medida que nós vamos trabalhando na nossa natureza, né? Para quê? Para produzir a maior obra de fé, porque fé sem obras é morta, lembra? Fé sem obras não é verdadeira, é algo só da boca para fora. Então, qual é a obra de fé mesmo? A obra de fé é chegar ao propósito de Deus para nós, que é a sua vontade. Conhecer a vontade de Deus estava na nossa oração de hoje, né? E exatamente buscar a vontade de Deus na nossa vida é a maior obra de fé. E não tem outra vontade de Deus maior para nós do que produzir os frutos do Espírito, porque esse é o mandamento de Jesus Cristo, que é o mandamento do amor. Então está aí na tua frente a maior obra de fé. Se nós conseguirmos, se nós formos produzindo como o ramo da videira verdadeira que é Cristo, começarmos a produzir os frutos do amor em nós mesmos, então nós estamos numa fé madura, uma fé adulta e poderosa, capaz de transformar-nos de uma condição morta
que nós nascemos espiritualmente para uma condição de vida plena e eterna em Cristo Jesus. Bom, então essa é a maior obra de fé. Resta a seguinte pergunta: como realizar a maior obra de fé? Né? Nós já falamos isso muitas vezes em todos os nossos estudos, mas olha, vale a pena passar por esses 3 tópicos porque eles são chave. Você pode guardar isso, ó, eu quero ver o que é o caminho do cristão, o que ele precisa, onde ele deve colocar a sua fé, né? Então, ela está aí nestes textos. Esses textos são textos básicos. Eu sei que a Bíblia é ampla, que todas as cartas nos ensinam, que o Evangelho tem um conteúdo enorme, mas aquilo que é objetivo para nós cumprirmos o mandamento, assim, a essência, uma referência para nós, está aí na tela. E a gente vai tentar fazer uma passagem por eles, novamente, tá? Vale a pena, porque vai solidificando, vai incorporando em nós, né? Vamos passar por esses 3 textos, né? Começar aí aquele caminho de sabedoria que Pedro descreveu tão bem para nós, e vamos ver como é que ele está lá, palavra por palavra. 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 11, né? São 11 versículos, mas com um poder extraordinário de ensino para nós, né? Vamos lá. Ele começa falando: o poder divino deu-nos tudo o que contribui para a vida e a piedade. Então é para a vida verdadeira, aquela vida de Deus, e a piedade, que é a comunhão íntima com Deus, a ponto de nós estarmos misturados com Ele, sintonizados plenamente com Ele, tendo em nós a paz que vem de Deus, a alegria que vem de Deus, que é superior a toda paz e toda alegria que possamos ter de outra forma, né? Então, o poder divino deu-nos tudo que contribui para esta vida e essa condição de comunhão íntima e sintonia com Deus. Como? Fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou por sua glória e sua virtude. Por ela, temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas. Então, esse poder que Deus providenciou, esse poder divino, é o próprio Espírito Santo em nós, que vai nos levando, fazendo entrar na posse das maiores e mais preciosas promessas. Só que ele não age sem o nosso consentimento, sem a nossa interação com ele, sem a nossa vontade de ficar expressa, né? Então, por elas, nós podemos entrar na posse das maiores e mais preciosas promessas, a fim de nos tornarmos, por esse meio, participantes da natureza divina. Esse é o propósito, ter a natureza de Deus, que são exatamente o foco do nosso estudo, os frutos do Espírito, o amor, né? Aquilo que é eterno não passa, e tudo que dele nós adquirirmos nesse mundo, nós levaremos para a eternidade, subtraindo-vos à corrupção que a concupiscência gerou no mundo, né? Por esses motivos, esforçai-vos. Aí vem agora a nossa parte, né? Quanto possível, por unir a vossa fé, recebida como um dom lá atrás, né? Primeira obra de fé, então, vai ser o quê? Unir a fé à virtude. E essa virtude, lembrando, já falamos muitas vezes, a tradução dessa palavra significa a busca incessante do bem. E não tem bem maior do que o próprio Deus. Só Deus é bom, disse Jesus, né? Então, unir a fé à virtude é unir a fé a uma busca incessante do conhecimento de Deus, que Ele é a essência do bem, né? Essa é a virtude verdadeira, né? E isso nós fazemos como? Indo para a revelação de Deus que nós temos à mão e que o próprio Deus providenciou com todo zelo, que é a Bíblia, a palavra de Deus, né? Então, voltar à palavra, e aí vem o próximo passo. Começo a conhecer Deus, mas eu preciso de revelação. A palavra de Deus não é algo que eu possa entender como um livro, como uma novela. É algo que precisa é algo vivo, né? E, portanto,
eu tenho que unir a virtude à ciência, que é a revelação. E essa revelação vai saltando aos nossos olhos, que na medida em que nós, pela nossa fé inicial, recebemos o Espírito Santo, buscamos a palavra, então ela começa a se revelar a nós. E isso é ter ciência da palavra. Mas a ciência, às vezes, pode causar entusiasmos, porque a gente não mudou, a gente ainda está aí num processo de crescimento, está conhecendo. E aí, então, podemos entrar em excessos em alguma coisa, em outras coisas. Isso aqui não vou dar atenção, não é importante. Então, começa a haver a necessidade de um crescimento a mais, que é a sair dos excessos normais do ser humano e entrar e unir a ciência à temperança. Temperança é o equilíbrio, é a moderação, é o cuidado, não ser afoito demais, né? E olhando a palavra como um todo, porque tem coisas que se completam, e isso então é o período de refinar aquilo que está sendo revelado, que se vai se tornando claro aos nossos olhos, à medida que o Espírito Santo vai nos ajudando, junto com a nossa parte, que é a busca da virtude e da palavra. Então, esse momento de temperança é necessário para vir o passo mais interessante para nós, que é unir, então, o conhecimento já no equilíbrio ponderado, o conhecimento já bem ponderado, à paciência. Na verdade, essa palavra, o melhor para ela seria ser perseverança. A hora que eu tenho conhecimento do que é Cristo, tudo isso é Cristo, a palavra é Cristo, o verbo é Cristo, a hora que eu vou me inteirando desse conhecimento de um modo equilibrado e bem ponderado, então eu estou pronto para incorporar em mim isso. Eu vou precisar incorporar em mim esse conhecimento, porque a ordem é essa, que eu seja como Jesus é em termos de natureza, né? Esse é o mandamento de Jesus. E para isso eu vou precisar de perseverar nesse conhecimento, de guardar aquele modo de ser e trazer para mim, né? A hora que isso vai sendo realizado, e isso não é uma coisa que está no alcance do homem, mas com o auxílio do Espírito Santo e da oração, aqui entra a oração, perseverança com oração. Lembra da mulher que ia para o juiz lá, pedir, o juiz era iníquo, né? Mas nós não, estamos pedindo para o justo juiz, né? E estamos indo em nome de Jesus. Então, o que nós pedirmos, que for realmente a vontade de Deus em nós, a revelação de Jesus Cristo, para que ela se cumpra em nós, Ele vai atender. E nós vamos chegar, então, no próximo passo, que é unir a perseverança à paciência, à piedade. A perseverança, a piedade. Aí nós estamos assumindo uma natureza nova. Esses passos para chegar até aí são espaços de renovação, espaços de sermos recriados, estamos sendo renovados interiormente a uma nova natureza. Essa nova natureza tem novos valores, tem novas verdades, né? E, portanto, ela tende para os valores de Deus, para as verdades de Deus. E aí nós estamos prontos, quando chegamos nesse ponto, a exercer, aí sim, obras materiais que são da parte de Deus. Obras que Deus de antemão preparou para que nós as realizássemos, como diz a Escritura. Então nós vamos realizar o amor fraterno e depois do amor fraterno, o amor doação, o amor do tipo de Deus, o amor caridade, que na linguagem original é o amor ágape, né? O amor de Deus, aquele modo de ser absoluto. Então chegamos aí. Mas aí olha o que Pedro fala, esse caminho é importante, precisa ficar gravado na nossa mente, eu insisto tantas vezes, e vale a pena a gente sempre estar repassando por eles. Mas vamos ver aí o versículo 8. Se essas virtudes se acharem em vós abundantemente, elas não vos deixarão inativos nem infrutuosos no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar realizando as obras que Deus preparou para nós. Nós vamos estar aptos a isso, né? Então não ficaremos infrutuosos e vamos estar
fazendo aquilo que o fruto faz, que é levar o sabor, levar a vida para aquele que desfruta desse fruto e que está em comunhão conosco. Não ficamos infrutuosos no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E aí ele acrescenta uma afirmação, que é verdade, a gente precisa se confrontar com ela. Ele fala no versículo 9, porque quem não tiver essas coisas é míope, cego, esqueceu-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, cuidai cada vez mais em assegurar a vossa vocação e eleição. Procedendo desse modo, não tropeçareis jamais. Vê como esse texto devia ficar assim diante de nós continuamente, né? É a regra, é o caminho, são os passos, os 7 passos, você pode contar aí, são 7 passos, ou seja, o caminho completo para atingir o propósito maior, que é o mandamento de Cristo. Passamos pelo primeiro texto. Olha, tem um alerta aqui no 11 que eu estava deixando para trás. Olha. Assim vos será aberta largamente a entrada do reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador Jesus Cristo. Faremos parte do reino. Esse é o caminho, a estrada real, onde com toda essa transformação nós recebemos a coroa. Nós vamos falar disso no finzinho da nossa estudo sobre a fé hoje. Então passamos pelo item 1 aí. Como realizar a maior obra de fé? O primeiro passo foi dado, né? O primeiro caminho. Né? Vamos agora falar do processo. Esse caminho, durante esse caminho, naquela parte da perseverança é permanecer, estar firme em algo que é importante, né? E nós vamos ler como Jesus explicou esse processo em João 15, de 1 a 2. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 12. Capítulo 15, versículos de 1 a 12. Então Jesus vai usar a figura da videira, que produz os frutos, que são as uvas, né? E que, na verdade, aí ele representa o amor, né? E ele começa dizendo o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. Então ele está dizendo assim: se alguém vai em Jesus, está lá, unido a ele, e você já pode adiantar, você se une a Jesus naquela fé dada como um dom, é naquele momento que o Senhor declara Senhor. Mas precisa produzir frutos, porque se o ramo está nele, como está dito aí, todo ramo em mim, que não der fruto, ele o cortará. E podará todo o que der fruto. A poda é importante. Nós passamos por dificuldades, por situações de prova, são necessárias para crescimento. Agora, não dar o fruto é um problema, ele cortou da videira, né? Então, podará todo o que der fruto para que produza mais fruto. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Então, a palavra precisa estar lá dentro, pessoal. Esse é primeiro, aquele caminho lá da virtude, tem que ter a palavra, depois a revelação, depois depois da revelação vem o período de temperança, né? Temperança, ajuste da verdade, e aí então entrar nisso aqui, que nós vamos ver que é a perseverança, né? Então esse versículo é correto, ele deve estar aí mesmo. Vós já estáis puros, já tem a palavra e ela já está refinada e ajustada pela temperança. E era assim a condição dos discípulos nesse momento em que ele falou com eles, né? E aí ele acrescenta o passo da perseverança, da paciência, chamado na passagem de Pedro. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, é aí, ó, tem que permanecer. Ele vai explicar daqui a pouquinho o que é esse permanecer nele, né?
Aí, mas primeiro ele dá aquele alerta. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como aquele ramo, né? Porque não deu fruto, não permaneceu. Ou nem chegou a ser enxertado na videira. De qualquer forma, fica fora. Fica na área onde vai ser passado, ele secará e eu de juntá-lo e lançá-lo ao fogo e queimar-se-á. Esse fogo não necessariamente é fogo eterno, né? Pode ser um modo de purificação ou de tirar o que não deve permanecer, mas isso é outro assunto. Importante para nós é buscar a vontade de Deus, o que Deus quer, né? E Deus quer que a gente permaneça, porque se não permanecer nele, será lançado fora como ramo. E aí no 7 ele acrescenta: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha aqui a promessa importante. Esse que quiserdes aqui é óbvio que é relativo aos frutos, relativo ao mandamento, né? Porque esse tudo, quando Deus fala tudo, é algo que não passa. Qualquer coisa que vai acabar, não é tudo, é nada, certo? Porque não importa se existiu algo durante 1000 anos, ou 2000 anos, ou 10.000 anos, se um dia ele acaba, do ponto de vista da eternidade, e essa palavra é eterna, é nada. Por isso, quando Deus fala tudo o que pedirdes, é tudo que é eterno. E o que é eterno, ele garante que se nós estivermos orando, e aí entra a oração, para alcançar aqueles frutos, aquela maneira de ser que nós conhecemos na palavra, então aquilo ser incorporado em nós, nós estivermos pedindo isso, vos será feito. Essa é a palavra que nos dá garantia. E olha, é tão garantido porque isto glorifica o meu Pai, para que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Isso é importante, é o que Deus quer para nós. É o plano de Deus para cada um de nós. É Cristo sendo gerado em nós. Essa é a vontade do Pai, tornando-nos discípulo. Discípulo é aquele que vai se tornando como mestre. E aí ele acrescenta: como o Pai me ama, assim também eu vos amo, perseverai no meu amor. E aí ele vai falar, ó, esse permanecer também é o seguinte: se guardardes os meus mandamentos, sereis constantes, estareis permanecendo, estareis ligados à videira, porque você está guardando o meu mandamento. Sereis constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor. Jesus veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai e a cumpriu até o fim, até a morte de cruz, e veio com isso o poder de ressurreição que agora está em nós, na medida que nós perseveramos nele, permanecemos nele. O que acontece em nós? Morre a natureza ruim e ressurge a boa natureza, né? Mas isso, assim como ele guardou o mandamento do Pai, nós temos que guardar o mandamento de Cristo. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Aí ele enfatiza: esse é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Bom, chegamos ao fim do segundo texto que a gente está falando, que é fundamental dentro do processo de produzir frutos, né? Porque ele é o próprio processo, né? Enquanto o outro dá os passos, aqui, esse passo aqui é aquele da paciência, da perseverança, perseverar. Eu até lembrei de algo que eu comentei ontem numa reunião que eu fui. Esse permanecer é uma coisa que ninguém faz por você. Você é um atributo individual, é pessoal, você que faz. Não tem jeito, é uma coisa que tem que ser nós, não adianta a igreja, não adianta, é algo individual. Então essa parte do processo é nossa, fica nas nossas mãos. Bom, vamos lá para o último, que é só citar os frutos. Esse é muito rápido, né? Gálatas 5, de 19 a 25. Aí é só para a gente lembrar quais são. Nós não vamos falar de fruto por fruto, já falamos isso anteriormente, né?
sempre tem muito para extrair sobre cada um dos frutos do Espírito, em termos de trazer para a nossa vida o que é aquilo, como que é, eu assumo cada uma dessas características, mas é importante saber que eles estão aí. Qualquer pessoa sabe, assim, à primeira vista, o que significam essas palavras, né? Dá para explorar muito mais, como já foi feito no início do nosso estudo sobre os frutos do Espírito. Vamos lá ler esse texto, porque ele é texto-chave, ele completa os três tópicos aí que nós estamos destacando como importantes na produção dos frutos do Espírito. E ele começa mostrando o que não é o fruto no versículo 19. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Destas coisas vos previno, como já vos preveni: os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Ponto. Diferente do que Pedro falou, a porta bem aberta à entrada do reino. Aqui é o que não dá para chegar lá, tá? Mas aí ele vai dizer, ao contrário, e aí vai dar para entrar, certo? Os frutos do Espírito, o fruto do Espírito é caridade, que é amor, né? E que se desdobra, assim como a luz branca, né? Que é luz, o amor é luz, né? Em várias cores que o compõem, que são alegria, alegria verdadeira, paz, a paz verdadeira, a paciência, que é a perseverança, a afabilidade, a bondade, a fidelidade, a brandura, a temperança. Então esse conjunto de coisas vai nos dando a natureza de Cristo. E contra essas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e as concupiscências. E aí ele acrescenta, se vivemos pelo Espírito, andemos de acordo com o Espírito. Então, esse andar de acordo com o Espírito é andar em Cristo, é andar em sintonia com o Espírito. E aí nós vimos esses três aspectos que devem ficar assim gravados ali como uma marca que não se dilui, né, dentro de nós, nessa jornada para produzir os frutos do Espírito, né? Os três juntos, eles são o mais importante para nós, né? Eles são o que nós estamos imbuídos e que Jesus nos determinou que nós realizássemos, tá? Portanto, é o mais importante para nós. Existe o ditado popular aí, que está na tela aí, é o ditado do mundo, do ponto de vista do mundo, tempo é dinheiro, e é mesmo. No mundo, o dinheiro vai tomar o seu tempo, todo ele vai, e você precisa gastar tempo para ter o dinheiro, né? Mas a gente tem que chegar à questão, como que eu gasto o meu tempo, né? Como gastar o nosso tempo? Rico para o mundo ou rico para Deus, né? Tem essa passagem que nós já lemos, de Isaías 55, esses três versículos, que falam dessa questão de uma situação que Isaías estava profetizando, né? E nós vamos pensar um pouquinho sobre ela antes de ler aqui um texto que fala bem da situação nossa no nosso tempo, né? Isaías, quando profetizou sobre Jesus, né, ele profetizou sobre um tempo que viria, né, e onde Jesus seria crucificado nos capítulos anteriores, e depois ressurgiria, e ele começou lá no anúncio, falando que viria aquele que anunciaria, falou fez um anúncio do que seria o ministério de João Batista. E aí, então, ele chega aqui e fala o seguinte para nós: todos vós que estáis sedentos, aí estava falando para a humanidade toda, né, que ia ter a oportunidade de matar a sede com o que está dentro do homem, a sede de vida, né? Todos vós que estáis sedentos, vinde às nascentes das águas.
Vinde comer, vós que não tendes alimento. Vinde comprar trigo sem dinheiro e vinho e leite sem pagar. E aí vem uma frase estranha que ele fala: por que despender o vosso dinheiro naquilo que não alimenta? Vamos voltar para o nosso ditado popular lá. Tempo é dinheiro, né? Então, por que gastar o seu tempo naquilo que não é importante, não te satisfaz? E o produto do vosso trabalho, que é o que mais ocupa o nosso tempo, naquilo que não sacia. Ele acrescenta: se me ouvis, comereis excelentes manjares. Uma suculenta comida fará as vossas delícias. Prestai-me atenção e vinde a mim. Escutai e a vossa alma viverá. Quero concluir convosco uma aliança eterna, outorgando-vos os favores prometidos a Davi. Ele estava anunciando, por meio de Deus, é um oráculo de Deus isso, que os favores prometidos a Davi estariam ao nosso alcance e eles se tornam nossos por meio da nossa aliança, a nossa eterna aliança, que se estabelece em Cristo, né? E essa aliança eterna que se estabelece em Cristo é que dá o que é importante para nós. E ali é tudo gratuitamente. Começa na graça, começa na fé como um dom e depois nesse desenvolvimento todo que nós temos estudado. Mas vamos ler um texto, é uma ilustração, eu vou ler um texto aqui para vocês, é de um jornalzinho antigo aí, de 1997. Né? Era uma igreja coreana. O personagem mais importante dessa igreja foi o Watch and Lee, mas eles produziam um jornal com muita revelação, e na época nós guardamos algum desses jornaizinhos, e eu vou ler esse texto porque era um tempo em que estava acontecendo essa explosão total, né, tecnológica, o computador já estava avançado, já estava... Todas essas coisas que hoje ocupam todo o nosso tempo eram coisas que vieram para minimizar o esforço do homem, mas que multiplicaram por milhares de vezes o esforço. Né? Então, é interessante ler isso que ele falava naquela época, lógico, anunciando a importância, tentando mostrar o que é mais importante. Né? Não posso agora... é uma pessoa falando, tá? Não posso agora, quem sabe outro dia, ou mais tarde, você me telefona. Eu vou ver se dá. Posso fazer o possível. Estou muito ocupado, muito cansado, não há tempo. E aí ele começa a falar o seguinte: se você é um ser humano e vive no planeta Terra, com certeza já disse alguma dessas expressões. Elas dizem respeito a um dos maiores problemas do homem moderno: a falta de tempo. É difícil acreditar que o dia não esteja diminuindo. Eu lembro que na época essa era uma expressão comum. A impressão que se tem é de que a cada momento o tempo passa mais rápido. Aquilo que estava tão distante, de repente já faz parte do passado. Assim, quando você se dá conta, muitos anos já passaram e o futuro começa a preocupar. Coisas que não tinham importância para você agora o inquietam e até tiram o sono. Você já não pode comer de tudo que gostava, e não é somente o coração dos outros que tem problemas. Enfim, você não é mais o mesmo. Apesar de ter muitas coisas para fazer, falta-lhe tempo para fazê-las. Então você conclui: algo precisa mudar. Não posso continuar vivendo desse jeito. Essa é a conclusão que a gente às vezes tem na vida. Na realidade, o tempo não pode ser negociado, pois ele não para. E se você parasse para pensar sobre o tempo perdido, perderia mais tempo ainda. A questão chega a um impasse e você decide: a partir de agora darei atenção apenas ao que é o mais importante e urgente. Essa parece a conclusão do nosso viver na era da tecnologia. Isso vale bem para os nossos dias também. Só existe tempo para o que é urgente e mais importante. A questão, então, é: o que é urgente e mais importante? Se respondermos com sinceridade, veremos de maneira prática quem é que somos.
Nesse contexto, verifica-se que a definição do que é mais importante faz uma grande diferença na qualidade de vida que experimentamos. Da mesma forma, se não temos uma visão do futuro, ou se não sabemos identificar o que tem valor, aquilo com que nos ocupamos hoje, pode resultar em uma grande perda de tempo amanhã. Podemos concluir que, se não tivermos envolvidos com o que realmente é importante e urgente, nossa vida pode tornar-se apenas um passatempo. Será que é isso que somos? Um passatempo? Se pensarmos com lógica, veremos que ser sábio é ocupar o maior tempo que temos com o que possui maior valor e importância. Caso contrário, o que será o nosso futuro? Sendo assim, caso contrário, como será o nosso futuro? Aí. Sendo assim, o que poderá ter maior valor e importância do que Deus? Sem dúvida, se existe algo que pode ser considerado importante nesse universo, este algo é Deus, ou não? Agora, quanto ao tempo, nós temos gasto. Quanto tempo nós temos gasto com ele? Ou em busca dele? Quando alguém procura falar de Deus com você ou convidá-lo para uma reunião de estudo da Bíblia, por exemplo, que resposta você tem dado? Será que não posso, agora não, quem sabe outro dia, ou mais tarde você me telefona, estou tão ocupado e cansado, enfim, não há tempo. Precisamos mudar o rumo do nosso tempo. Precisamos escolher com urgência o que é mais importante. Porque ainda há tempo. Olha, vamos ler o que a Bíblia fala sobre esse mesmo tema. Está lá em Efésios 5, de 15 a 17. E diz o seguinte: portanto, agora é texto bíblico, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Bom, vimos aí uma questão importante para nós. O que é mais importante? Nós deixamos esses 3 textos aí porque nós chamamos eles de o mais importante, pelo menos a essência do que é mais importante para nós. Então, nós vimos até aqui os vários recursos. Falta falar de um, que nós vamos tratar na próxima semana, e vamos falar brevemente aí. É um assunto enorme, mas ele tem que estar incluso. Ele é um recurso para o crescimento do cristão. Primeiro, foi conhecer a verdade, que é a Bíblia, o caminho de sabedoria, né? É aquele caminho lá de Pedro, né? E requer a virtude, que é a busca do conhecimento de Deus, que é a própria Bíblia, né? Segundo, a oração, interação com Deus. Estudamos a oração passo a passo do Pai Nosso lá, e vimos todos os tipos de oração e como que eles podem ser empregados para nossa edificação. E aquela oração importante em nome de Jesus, que tem a garantia, o respaldo assinado por Ele. E além disso, a oração no Espírito, a oração em línguas com perseverança, para que orar em nome de Jesus e no Espírito, os dois com perseverança, é que nos edificam, que nos levam a incorporar aquilo que nós aprendemos no caminho de sabedoria, incorporar em nós, né? Então, do segundo recurso. E terceiro é aquela medida maior de fé, que é a fé madura, que é o descanso da fé. Entrar no descanso da fé, na piedade, estar pronto para exercer o amor e o mandamento, né? Então, aí vimos a questão da fé propriamente dita, né? E por último, a igreja. Ainda não falamos, vamos falar. Por quê? Porque ela é o lugar onde deveria haver a unidade da fé, um só corpo com muitos membros, e esse ambiente deveria ser um ambiente propício, e deve ser um ambiente propício para o crescimento do cristão e a produção dos frutos, né? Todos esses recursos juntos, né, nos colocam em mais um atributo importante da fé, que é a batalha da fé. A batalha da fé, ela exige um equipamento, né?
Paulo usou a figura da veste do soldado romano como em modo de mostrar a situação que nós devemos ter, porque nós estamos em meio a uma batalha. Os dias são maus, né? E nós estamos em meio a uma batalha. Conhecer a verdade, aquela etapa do caminho de sabedoria, é estar cingido na cintura, é estar com o cinturão da verdade em nós. É preciso conhecer a verdade, sem ela não vai, né? Agora, entrar numa oração com perseverança é começar a tomar consciência da salvação que Jesus já nos realizou, ela está completa nele, nós vamos absorvendo dele por meio da oração a situação de plena confiança que estamos salvos e ao mesmo tempo temos capacidade de, pelo Espírito, ou seja na oração no Espírito, ou seja na oração com o entendimento, mas na unção do Espírito, então destruir as obras do maligno dentro de nós e intercedendo por outros. E aí, então, é o capacete da salvação e a espada do Espírito. Um colocando a consciência da salvação, outro agindo com a autoridade do nome de Jesus, na força e no poder desse nome, né? Então, essa é o capacete da salvação e a espada do Espírito. Vestimos o cinturão, vestimos o capacete, a espada do Espírito, entrar no descanso da fé. Aí é onde a confiança estabeleceu a sua plenitude e nós estamos revestidos de uma couraça de justiça. Lembra? A fé, o primeiro passo da fé é justificação, e aquele que cresceu na fé está revestido de uma couraça de justiça e tem nos braços o escudo da fé. Então todos os dardos inflamados do maligno, eles ficam bloqueados ali e se extinguem, né? Esse é o descanso da fé. Entrar no descanso da fé, a fé madura, é estar com essa condição na batalha. E o terceiro, então, a igreja. A igreja é onde nasce todo o processo e nós devemos estar sempre imbuídos do propósito da igreja. Prontidão em pregar o Evangelho. É assim que vestimos plenamente a armadura do cristão, que é a armadura da fé, né? A armadura para a batalha da fé está lá em Efésios 6, de 10 a 18. Nós não vamos ler todos os textos. Estamos chegando ao fim do nosso estudo, ainda vou falar umas palavrinhas aí no fim, né? Mas vamos falar aqui de modo abreviado, da forma que está na tela, né? Paulo estava ensinando ali aos Efésios e ele disse o seguinte: finalmente, irmãos, ele acrescenta várias coisas, mas em essência está lá na frente, não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra principados e potestades, príncipes desse mundo tenebroso. Eu posso dizer aí que é o seguinte: a nossa luta é contra um sistema, o sistema mundo. Aquilo que vai absorvendo toda a direção dos homens, os valores dos homens, e vai levando para uma condição de trevas, um mundo tenebroso, né? Opor-se a isso é uma batalha tanto dentro de nós, como à nossa volta, na nossa casa, na nossa família. É uma luta aí contínua do cristão. Ele é luz e não tem parte com as trevas, né? Então, a nossa luta não é contra pessoas, não precisamos ficar discutindo com pessoas, não precisamos ficar com ressentimento com pessoas. Essas são coisas que nos atraem para a carne, né? Precisamos sim estar atento a essas verdades espirituais que estão à nossa volta, que estão movendo as coisas para nós nos desprendermos dela ou irmos contra elas no poder do nome de Jesus. Contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. E aí ele acrescenta aquilo lá: tomai, portanto, a armadura de Deus para que possais resistir, pois os dias são maus, né? Os dias maus. A nossa volta, pessoal, se nós deixarmos crescer, se nós vivemos de rotinas, se nós ficarmos andando na medida que as coisas vão acontecendo, sem ter um foco em Deus e em crescimento no Espírito, o fim não é bom. O fim é mau, né? A tendência dos dias, eles são maus, né? Portanto, ele chama a atenção: intensificai vossas orações e súplicas
orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília e súplica por todos os cristãos. Então, aqui está todo esse processo da fé. A fé é o instrumento de batalha aí que nos coloca em vitória contra todas essas forças espirituais do mal, né? Nós estamos encerrando aqui o assunto da fé, então vamos falar o seguinte, deixar bem claro para todos, não esgotamos esse assunto, não esgotamos, é aquilo que eu falei no comecinho na oração, antes da oração. Todos os assuntos, seja da fé, seja todos esses passos que nós passamos aí sobre os frutos do Espírito, eles são palavras eternas, são palavras vivas, né? À medida que a gente vai conhecendo, vai se crescendo, vai surgindo novos desdobramentos dessa palavra, ela não anula o que já existia, mas vai sendo complementada, né? Então, é tudo um processo de crescimento, e o final desse processo é o próprio Deus, né? Então, nós fizemos o que podíamos, tá? Chegamos aí, e podemos voltar outras vezes. Toda vez que você lê a Bíblia, aquilo que eu falei também no começo, a Bíblia não é um livro com uma história, que você lê uma vez não vale a pena ler de novo, porque você já sabe a história, né? A Bíblia é um livro vivo. Toda vez que você lê esse livro, você sai com um conhecimento mais aperfeiçoado daquele que é infinito, que é Deus. E isso é uma coisa que vai crescendo se você perseverar, se você insistir. Então, é assim que nós vamos encerrar hoje a nossa reuniãozinha aqui na Conexão Bíblica, com a nossa oração. Agora sim, pedindo ao Deus Todo-Poderoso, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos realizar essa obra de fé. Essa obra tão importante para todos. Para os que ouvem, para os que falam também aqui. Precisamos, Senhor, ter habilidade nesse processo todo. Abra o nosso entendimento, Senhor. Dá-nos cada vez mais essa sabedoria, dá-nos cada vez mais essa capacidade de perseverar, de permanecer, de estar atento no dia a dia, de perceber os estímulos, Senhor, favoráveis e os contrários. Tudo isso, Senhor, pedimos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito de Deus está conosco, que nós tenhamos sintonia com eles, que saibamos ouvir a voz do Teu Espírito e andar na direção que Ele nos indica em cada momento de nossa vida. Isso nos pedimos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.